Meu irmão e minha irmã, hoje dia 9 de novembro, a igreja celebra o dia da dedicação da Basílica de São João do Latrão, a Basílica Lateranense. É a primeira de todas as basílicas do mundo, foi a primeira casa onde o Papa pôde morar. Nós estamos falando do século IV depois de Cristo, muitos anos atrás. Era uma propriedade familiar que depois doaram para a igreja, para o bispo de Roma. O Papa passou a residir ali. Construiu-se a primeira basílica dedicada ao Santíssimo Salvador. Depois de alguns séculos foi consagrada também, dedicada também a São João Batista e São João Evangelista. Atualmente é a sede do Papa. Apesar de que o Papa more no Vaticano, more em São Pedro, mas o lugar de onde ele é Papa é São João do Latrão. Tanto é que se nós nos lembrarmos, quando o novo Papa é eleito, a primeira coisa que ele faz, depois de aparecer na janelinha do Vaticano, etc., tem que ir a São João Lateranense, para então tomar posse como bispo de Roma. E a igreja então celebra a festa da dedicação, da construção desta primeira basílica lá em Roma. Disse que aquela é a mãe de todas as igrejas do mundo, porque a primeira é a mãe de todas as basílicas que existem na Terra. Vamos então escutar o que nos diz para nós neste dia o Evangelho de hoje segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos Jesus que chega em Jerusalém. Não é a viagem que Jesus está fazendo para Jerusalém que nós estamos ouvindo no Evangelho cotidiano do tempo comum. Hoje é uma festa à parte, é uma passagem escolhida a dedo. Jesus um dia foi a Jerusalém, porque era a festa de Páscoa, todos os judeus tinham que ir até o templo. Quando chega lá, esperava poder se encontrar com Deus, esperava poder rezar e orar, nada disso. Encontra-se com vendedores, com trocadores de moedas, encontra-se com pessoas que estão ali para fazerem acordos políticos e econômicos, encontra tudo menos Deus. O templo, assim como dizem os próprios judeus, tinha levado 46 anos para ser construído, também aquilo que Jesus viu não era daquele dia. Já há muito tempo o templo tinha se transformado daquela maneira, lugar de comércio, lugar de acordos, lugar de tudo, menos de Deus. Por isso é que Jesus tem esta atitude um tanto quanto incisiva, um tanto quanto quase que explosiva, de expulsar todas essas pessoas dali e de lembrar-se que que o templo é casa de Deus, é casa de oração. Nós vemos ainda que mesmo ali, Jesus aproveita da ocasião para falar, para dar alguns sinais a respeito da sua mensagem, daquilo que ele veio nos anunciar, ou seja, da sua ressurreição. Fala sutilmente sobre a ressurreição. Para os que tinham ouvidos e coração atentos, na hora entenderam e mudaram de vida, foram atrás de Jesus. Muitos, porém, não deram bolas, estavam mais preocupados com as ovelhas que tinham perdido, com as mesas que Jesus tinha quebrado. Que então, que esta palavra, esta festa que nós celebramos, pode dizer para nós neste dia? Se a igreja separa um dia exclusivo para celebrar a dedicação da primeira igreja, e aqui igreja com I minúsculo, para dizer o templo igreja, não a igreja de Cristo enquanto, vamos dizer assim, instituição, mas o templo, a sede, o prédio da igreja, hoje celebramos isso. Se nós celebramos isso, é para dizer que
o templo, a igreja, tem que ter algumas características para se tornar casa de Deus, para se tornar mais do que isso, se tornar lugar onde Deus possa falar e as pessoas possam ouvi-lo e responder a Deus. Para isso serve a igreja, lugar onde Deus fala e o povo escuta e responde. Se a igreja está sendo usada para outras coisas que não isso, está errado. A igreja nunca pode ser, por exemplo, palanque para políticos falarem. Nunca pode ser lugar onde se desfilam as melhores roupas, os melhores vestidos. Nunca pode ser lugar, não deveria nunca poder ser lugar de divisão, de intrigas, de competições. Se vai à igreja para escutar Deus que fala e para respondê-lo. Porém, não nos esquecendo que um dos modos também muito eficazes de responder a Deus é estender a mão e escutar o nosso irmão. Deus age através dos nossos irmãos e irmãs. Por isso que a nossa igreja paroquial, que é a igreja onde a gente frequenta, aquela igreja que a gente já é acostumado a frequentar, nunca seja lugar de divisão, lugar de separação, lugar onde se discute de tudo menos de Deus, lugar de luxo, lugar de riquezas desnecessárias. Em nome de Deus, o melhor. Nada disso, balela. A igreja tem que ser o tanto quanto simples, porque Deus se manifesta na simplicidade, no soar de uma leve brisa, nos lembra vários textos da Escritura. Que a gente possa, então, com esta consciência, lembrar-nos que nós vamos à igreja para escutar a Deus, para entrar em comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Tudo o resto, desnecessário. Tudo o resto, minoria. Tudo o resto, poderia estarmos bem sem. A igreja, por mais simples que seja, se nos permite encontrar-nos com Deus, está cumprindo o seu papel. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.